Marcos sempre se dedicou com afinco à vida no campo. Desde criança, ele ajudava seu pai, José, nos extensos campos de sua propriedade rural. Juntos, cultivavam uma variedade rica de frutas e legumes, que depois vendiam na vibrante feira da cidade. Lá, Marcos se sentia inspirado pelo dinamismo e diversidade, observando as trocas calorosas entre os feirantes e seus fregueses, sob o colorido das barracas e o constante zumbido das conversas. Numa manhã típica de feira, enquanto descarregava um cesto de tomates, José chamou Marcos para um lado, apontando discretamente para uma jovem ao longe. Veja, Marcos, aquela é Melissa. Ela vem de uma família bem diferente da nossa, murmurou José, secando o suor da testa com as costas da mão. Melissa, com seu sorriso que rivalizava com o brilho do sol sobre as plantações, era a filha de Darlan, um homem cuja reputação de gerente rigoroso e muitas vezes arrogante precedia-o. Darlan gerenciava um dos maiores supermercados da região e era conhecido por sua falta de paciência para erros. Marcos, curioso, se aproximou de Melissa, que escolhia laranjas na banca ao lado. Trocando um sorriso tímido, ele começou. Essas são algumas das melhores da temporada. Nós mesmos as colhemos esta semana, disse Marcos oferecendo uma laranja. Obrigada. Meu pai sempre diz que devemos escolher a dedo os produtos que vendemos no supermercado, respondeu Melissa, com uma risada suave que iluminou seu rosto. O diálogo entre os dois jovens foi interrompido abruptamente quando Darlan, notando a interação, se aproximou com passos firmes. Melissa, não devemos perder tempo com pequenos agricultores. Vamos, disse Darlan, com um tom de desdém, sem sequer olhar para Marcos. Enquanto Melissa se despediu com um aceno relutante, José colocou a mão no ombro de Marcos, sussurrando. Algumas pessoas valorizam o lucro mais do que as pessoas, meu filho. Mas lembre-se, é nosso trabalho árduo que mantém a terra viva. Marcos assentiu, sentindo uma mistura de admiração e ressentimento, enquanto observava Melissa se afastar com seu pai, refletindo sobre as divisões invisíveis que separavam suas vidas. Darlan tinha uma reputação de rigor e autoritarismo que se espalhava por todo o supermercado que gerenciava. Certo dia, um incidente ilustrou claramente sua abordagem impiedosa. Durante uma movimentada manhã de segunda-feira, um jovem empregado chamado Tiago cometeu um erro simples ao misturar pedidos de entrega. Tiago, um rapaz humilde que começara a trabalhar no supermercado há apenas algumas semanas, trocara 2 caixas de encomendas destinadas a clientes diferentes. Darlan, ao descobrir o erro, chamou Tiago até o centro do armazém, onde outros funcionários arrumavam as prateleiras e organizavam produtos. Com um tom alto e firme, que ecoou pelas paredes frias e alcançou os corredores distantes, Darlan começou a repreendê-lo. Como você pode ser tão descuidado, Tiago? Esse tipo de incompetência custa dinheiro e tempo, algo que parece que você não valoriza. Não acontecerá novamente, murmurou Tiago, a voz quase inaudível. A decisão abrupta de Darlan não apenas humilhou Tiago diante de seus colegas, mas também reforçou o medo que permeava entre os funcionários. Todos sabiam que qualquer falha, por menor que fosse, poderia resultar em uma reprimenda severa, ou mesmo em demissão. Dias depois do confronto com Darlan, Marcos encontrou Melissa por acaso na praça da cidade, o local onde as famílias costumavam se reunir aos fins de tarde. O céu estava tingido de laranja e rosa, prometendo um crepúsculo espetacular. Melissa estava sentada em um banco de jardim, lendo um livro, completamente alheia à chegada de Marcos. Ao vê-la, o coração de Marcos acelerou, e ele se aproximou com uma mistura de nervosismo e determinação. Ao ouvir os passos, Melissa levantou os olhos do livro, surpresa e claramente emocionada ao ver Marcos. Marcos, eu não esperava ver você aqui, disse ela, fechando o livro e se levantando. Marcos sorriu. Sob a copa frondosa de uma antiga árvore no parque, onde os últimos raios de sol se filtravam pelas folhas, Melissa e Marcos encontraram um momento de quietude. Melissa, com uma expressão de pesar misturada com determinação, voltou-se para Marcos. Marcos, eu realmente preciso me desculpar pelo que aconteceu com meu pai. A maneira como ele te tratou, isso foi injusto. Eu quero que saiba que discordo completamente do comportamento dele, disse ela, a sinceridade marcando cada palavra.
Marcos, no entanto, parecia estar em outro mundo, capturado pela luz do entardecer refletindo nos cabelos de Melissa, tornando-os dourados, quase mágicos. Ele ouvia, mas sua admiração pela beleza dela o distraía. Percebendo que Marcos estava distante, Melissa deu um leve sorriso e brincou. Marcos, oi, tem alguém aí chamando o planeta Terra? Essa leveza trouxe Marcos de volta à realidade e os dois riram juntos, quebrando a tensão do momento. Com um riso ainda ecoando entre eles, Marcos tomou uma respiração profunda e segurou as mãos de Melissa. Melissa, eu preciso te dizer algo sério. Começou Marcos, olhando nos olhos dela com uma intensidade ardente. Eu te amo, Melissa. Não importa o que aconteça, não importa os desafios, meu coração é seu. Antes que Melissa pudesse responder, Marcos inclinou-se e a beijou suavemente. O beijo foi terno no início, mas logo se intensificou com a paixão mútua que ambos sentiam. Melissa correspondeu com igual fervor, entrelaçando seus dedos nos cabelos de Marcos. Quando finalmente se separaram, um silêncio confortável os envolveu. Melissa, ainda sob o efeito do momento, murmurou quase inaudivelmente, preciso ir agora. Marcos apenas assentiu, sabendo que qualquer palavra seria insuficiente. Eles se separaram com um último olhar carregado de promessas não ditas. Naquela noite, nenhum dos dois conseguiu dormir, cada um perdido em pensamentos sobre o outro. Nos dias seguintes, encontravam-se secretamente, sempre buscando cantos esquecidos do parque ou caminhos menos percorridos na cidade. Com cada encontro, o amor entre eles só fazia crescer, florescendo contra todas as adversidades. Em uma tarde dourada pelo pôr do sol, enquanto caminhavam pela borda dos campos de Marcos, Melissa confidenciou seus medos. Marcos, meu pai, ele não vai entender isso. Ele vê o mundo de uma maneira tão rígida, disse ela, com uma voz trêmula. Marcos, segurando as mãos de Melissa, respondeu com determinação. Eu o enfrentarei, Melissa. Eu vou pedir sua bênção. Nada deveria ficar entre nós, nem mesmo o preconceito de seu pai. Inspirado pelo amor, Marcos se dirigiu à casa dos pais de Melissa no dia seguinte. Darlan, ao vê-lo, franziu o senho, já antecipando o propósito da visita. Então, garoto, o que traz você aqui? Perguntou Darlan, com um tom que mal escondia seu desdém. Senhor Darlan, vim pedir sua bênção para o meu namoro com Melissa. Eu a amo e prometo cuidar dela com todo o meu coração, disse Marcos, com uma voz firme apesar do nervosismo. Darlan riu sarcasticamente antes de responder. Você acha que um simples trabalhador da roça poderia ser digno de minha filha? Você não tem nada a oferecer? Melissa precisa de alguém que possa proporcionar mais do que apenas amor e terra suja sob as unhas. Humilhado, mas não derrotado, Marcos manteve sua postura. O valor de um homem não é medido pelo dinheiro ou pela terra que possui, mas pelo respeito e amor que pode oferecer, retrucou Marcos antes de se virar para sair. Darlan riu com um sorriso sarcástico e falou, quem é você, moleque? Mal tem uma roupa para vestir e se acha no direito de vir à minha casa pedir a mão da minha filha em namoro e ainda por cima quer me dar lição de moral? Ponha-se daqui para fora, seu moleque. Depois ele se virou para Melissa e disse, no dia que eu te ver com esse trombadinha novamente, eu te mando para um colégio fora da cidade. Ouviu, Melissa? De volta à roça, enquanto o sol se punha, Marcos sentia seu coração pesado, mas sua determinação era firme. Ele sabia que o preconceito de Darlan não moldaria seu destino. Com o rosto endurecido pelo vento e pelo sol, e as mãos calejadas pelo trabalho árduo, Marcos decidiu que iria lutar para mudar seu futuro e provar seu valor, não apenas para Darlan, mas para si mesmo e para Melissa. 5 anos se passaram, Marcos adotou inovações e expandiu a rede de contatos, atraindo uma clientela diversificada que apreciava tanto a qualidade dos produtos quanto a ética de trabalho da empresa. Conseguimos, pai. Olha só para nossos números este ano, Marcos dizia mostrando os gráficos de crescimento em seu laptop. José, ainda um pouco avesso às tecnologias modernas, sorria com orgulho. Você fez mais do que eu jamais imaginei, meu filho. Sua mãe estaria orgulhosa, respondia José, emocionado, observando os caminhões de entrega partindo da propriedade.
Melissa encontrava-se perdida em um turbilhão de emoções conflitantes, aprisionada em um casamento que mais parecia uma gaiola dourada. Seu marido, embora bem-sucedido e respeitado na comunidade, carecia da capacidade de tratá-la com a devida consideração e respeito. Com cada dia que passava, ela sentia-se mais distante da jovem cheia de sonhos e aspirações que um dia fora, numa tarde cinzenta, o silêncio opressivo de sua espaçosa sala de estar era interrompido apenas pelos ponteiros do relógio e pelo ocasional sussurro do vento lá fora. Sentada em uma poltrona perto da janela, Melissa contemplava a chuva fina que caía, refletindo sobre sua vida. "Você parece distante hoje", comentou seu marido sem levantar os olhos do jornal que lia. Sua voz era desinteressada, quase como se ele fizesse a observação apenas para preencher o silêncio. Melissa suspirou, as palavras pesando em seu coração antes mesmo de serem pronunciadas. "Estou pensando sobre nós, sobre minha vida. Sinto-me como se estivesse presa, vivendo uma vida que nunca escolhi para mim mesma." Seu marido finalmente a olhou, uma expressão de irritação cruzando seu rosto. "Isso é ridículo, Melissa. Você tem tudo o que poderia querer. O que mais você poderia precisar?" Ela balançou a cabeça, a tristeza evidente em seus olhos. "Não se trata de ter coisas. É sobre sentir. Eu preciso sentir que minha voz importa, que minhas escolhas são minhas. Não quero apenas existir. Quero viver." O marido a encarou, incapaz de compreender a profundidade de suas palavras. "Você está sendo dramática? Devia ser grata pelo que tem." As palavras dele, ditas sem um pingo de empatia, apenas reforçaram a sensação de isolamento de Melissa. Naquele momento, ela percebeu quão profundo era o abismo emocional entre eles. Com o coração pesado, ela se levantou e caminhou até a janela, olhando para a chuva que lavava as ruas lá fora, imaginando um dia em que poderia se sentir livre novamente. Com o coração pesado, ela se levantou e caminhou até a janela, olhando para a chuva que lavava as ruas lá fora, imaginando um dia em que poderia se sentir livre novamente. Enquanto isso, a vida tomava um rumo completamente diferente para Darlan. Sua conduta habitualmente desprezível finalmente alcançou um ponto crítico, quando um grave incidente de assédio verbal a um subordinado foi a gota d'água. Darlan foi demitido por justa causa, um evento que se tornou um escândalo local. Desesperado e sem perspectivas, Darlan tentava se reerguer, mas sua reputação o precedia. Em uma tarde cinzenta, encontrava-se sentado em um café, folheando classificados de emprego em seu jornal, quando um antigo colega o reconheceu e se aproximou. "Você sabe como é o mercado, Darlan? As points que você queimou. Bem, elas estão fazendo falta agora, não é?" disse o colega, antes de se despedir e seguir seu caminho. Darlan continuou ali, sozinho, refletindo sobre as escolhas que havia feito e como elas o levaram a esse ponto de isolamento e fracasso. No dia seguinte, impulsionado por uma dica de um velho amigo, Darlan dirigiu-se à grande distribuidora da cidade, um pouco hesitante, mas desesperado por uma nova oportunidade de trabalho. Chegando lá, ele foi surpreendido ao ver Marcos entre os entrevistadores. Anos atrás, Darlan havia humilhado Marcos, tratando-o com desdém e arrogância. Agora, a memória daqueles momentos fez seu coração acelerar, enchendo-o de nervosismo e apreensão. "Será que isso é um tipo de castigo?" pensou, enquanto a ansiedade crescia. Sentado na sala de espera, Darlan observava Marcos conduzir as entrevistas com uma calma e profissionalismo exemplares. Quando chegou a vez de Darlan, ele respirou fundo, esperando por um momento de vingança, ou ao menos um comentário cortante. No entanto, Marcos o cumprimentou com um aceno de cabeça e iniciou a entrevista com a mesma cordialidade que demonstrara aos outros candidatos. "Boa tarde, Darlan. Vamos falar um pouco sobre suas experiências e o que você pode trazer para a nossa equipe", disse Marcos, sem qualquer traço de rancor em sua voz. Darlan, ainda desconfiado, respondeu às perguntas da melhor forma que pôde, esperando a qualquer momento um sinal de hostilidade, mas nada veio. A entrevista prosseguiu e terminou sem qualquer menção ao passado. No dia seguinte, enquanto ainda refletia sobre o comportamento de Marcos, Darlan recebeu uma ligação que o pegou completamente de surpresa. Era um representante da distribuidora. "Olá, Darlan. Estou ligando para informá-lo de que você foi selecionado para a vaga. Esperamos que você possa começar o mais breve possível", anunciou a voz do outro lado da linha. A notícia deixou Darlan atônito.
Ele mal podia acreditar que, apesar de tudo, havia sido contratado. A generosidade inesperada de Marcos, ao tratá-lo com equidade e profissionalismo, fez com que Darlan começasse a reconsiderar suas próprias ações e atitudes passadas. Talvez, pensou ele, fosse hora de aprender uma valiosa lição sobre humildade e respeito. Após uma semana trabalhando na nova empresa, a mente de Darlan estava em turbilhão. Ainda perplexo por ter sido contratado apesar de seu passado com Marcos, ele sentia uma mistura de gratidão e confusão que não conseguia dissipar. Decidido a esclarecer suas dúvidas, ele procurou Marcos num momento tranquilo do expediente. Marcos, posso falar com você um instante? Darlan perguntou, encontrando Marcos no escritório com a porta entreaberta. Claro, Darlan, entre. O que posso fazer por você? Marcos respondeu, gesto acolhedor. Darlan hesitou por um momento antes de falar. Eu estive pensando sobre a minha contratação. Por que você me deu esta oportunidade depois de tudo o que aconteceu? Marcos olhou para Darlan com serenidade. Darlan, ao longo dos anos, aprendi que todos nós enfrentamos batalhas, algumas visíveis e outras não. Compreendi também que a compaixão e a ética nos levam mais longe do que qualquer rancor. Darlan escutava visivelmente emocionado enquanto Marcos continuava. Aqui na distribuidora tratamos todos com igualdade, ninguém é melhor que ninguém, e todos têm a oportunidade de começar do zero. Eu acredito no seu recomeço, Darlan, e é por isso que estou admitindo você, explicou Marcos com firmeza e gentileza. As palavras de Marcos ressoaram profundamente em Darlan, trazendo lágrimas aos seus olhos. Ele nunca esperava tanta magnanimidade de alguém a quem havia tratado tão mal no passado. Me desculpa por tudo, Marcos. Sinceramente, Darlan falou, a voz embargada pela emoção. Marcos se levantou. Aproximou-se e, num gesto de grande humanidade, abraçou Darlan. Está tudo bem, Darlan. Vamos olhar para a frente e trabalhar juntos para construir algo melhor. Esse momento marcou não apenas a reconciliação entre dois homens, mas também o início de uma nova jornada para Darlan, uma repleta de aprendizado e crescimento pessoal e profissional. Após uma discussão particularmente intensa e dolorosa com seu marido, onde as palavras dele cortaram mais fundo do que nunca, chegando até a ameaçar-lhe fisicamente, Melissa chegou ao seu limite. O medo e a indignação fervilhavam dentro dela, mas foi a coragem que prevaleceu. Tremendo, mas decidida, ela confrontou seu marido. Não posso mais viver assim. Não vou viver assim. Quero o divórcio. Melissa disse com uma voz firme, embora suas mãos tremessem. Seu marido olhou para ela com descrença, mas Melissa manteve seu olhar, sabendo que sua decisão estava tomada. Nos meses que se seguiram, enquanto ela navegava pelo doloroso processo de divórcio, Melissa encontrou forças na esperança de um novo começo. Algum tempo depois, na confraternização anual da empresa, onde os funcionários eram encorajados a trazer seus familiares, Darlan, já mais humilde e reflexivo sobre suas ações passadas, convidou Melissa, esperando reconectá-la com amigos. Melissa, vendo isso como uma oportunidade de reintegrar-se socialmente, aceitou. No evento, o destino preparou uma surpresa para ela, um reencontro com Marcos. Marcos, agora um homem de negócios bem-sucedido e respeitado, também estava lá, radiante como sempre. Quando seus olhares se cruzaram, um reconhecimento imediato brilhou em seus olhos. Melissa, que surpresa agradável vê-la aqui! Marcos disse, aproximando-se com um sorriso caloroso. Marcos, é bom ver você também. Você parece estar indo muito bem. Melissa respondeu, sentindo uma faísca de alegria antiga. Os dois passaram a noite conversando, redescobrindo a facilidade e o conforto da companhia um do outro. Nos dias e semanas seguintes, eles começaram a se encontrar mais frequentemente, inicialmente como amigos, mas logo a antiga chama começou a reacender. Estranho como a vida nos traz de volta, não é? Marcos comentou em um de seus encontros, enquanto caminhavam por um parque tranquilo. Sim, realmente é. Eu estou feliz por nossa reaproximação. Tem sido curativo. Melissa admitiu, seu coração mais leve do que tinha sido em anos. Esses encontros tornaram-se o destaque de seus dias, e com cada encontro, eles redescobriam o que haviam visto um no outro tantos anos atrás. Eles optaram por levar as coisas devagar, dando tempo para que seus corações cicatrizassem do passado e se abrissem para as possibilidades do futuro.
Então pessoal, essa foi a história que trouxemos para vocês hoje. Curtiram? Se você ainda não está inscrito, aproveita para se inscrever no canal e não perder nenhum dos nossos conteúdos. Muito obrigado por nos assistir até aqui. Fiquem ligados que tem muito mais vindo por aí. Até o próximo vídeo.